Oi, eu sou a Malu e sejam bem-vindos a mais um diário de intercâmbio. Eu acabei de acordar e hoje é meu primeiro dia de aula no high school e é isso. Eu vou me arrumar agora e é isso. Agora são 6 horas. Eu ainda não sei o que eu vou usar, sei que eu vou ir com a minha blusa do Brasil e agora tá quase 4 graus Celsius, então é isso. Eu não sei o que eu vou colocar por cima, mas eu também tenho que fazer meu lanche e comer alguma coisa antes, meu almoço. Acho que eu vou de pijaminha assim, ó. Eu ainda não sei o que eu vou colocar por cima, mas eu vou fazer o meu café da manhã agora e o meu almoço da escola, porque a outra intercambista que morava aqui, que era da Itália, falou que a comida da escola era muito ruim. Então eu vou confiar nela e eu acho que eu não iria gostar mesmo. Vou fazer agora meu café da manhã. Agora eu tenho que acordar minha host sister pra escola, que provavelmente ela não acordou. Good morning, the sun is outside. Eu acho que levar um caderno no estojo é o suficiente. Eu espero que seja, sinceramente. Yeah, we have a new student in her room. That is my new. This is everybody. So y'all welcome. My new's from Brazil. Yeah, she's from Brazil. So welcome her. Be nice. I'm Mr. Hendricks. This is American history. All right, Maria. We'll let you tell me a little bit about yourself. Now, and once you get them filled in, everybody's dead. And everybody. E tu? Tu mora aqui? Eu tô fazendo intercâmbio. Comecei em setembro. Another Japanese girl that is staying with the This Italian girl was the one that was behind the screen. Nossa, eu tô perdida.
Are you Charlotte? Yes. Hey. I'm Charlotte. How about you? Agora eu tô voltando pra aula do terceiro período, que é inglês. Foi bem normal, sei lá, mas bem fraquinho, sinceramente. Oi, eu cheguei agora da escola e se eu pudesse dar uma nota pra esse dia de aula seria 5,3. E se eu pudesse dar uma cara pra esse primeiro dia de aula seria essa. Não foi ruim, só foi tipo só o básico, sabe? Eu tipo entendi todas as aulas e tal, tipo, muito bem. E tipo, fiz as coisas e etc. Mas acho que um piorzinho, assim, é eu não conheci ninguém mesmo. Porque é bem diferente do que eu tava acostumada no Brasil. Mas os professores são bem legais. E as aulas, por enquanto, foram legais. Quando eu cheguei lá, uma coisa que me ajudou bastante foi eu ter ido na escola sexta-feira, um dia depois que eu cheguei aqui. Porque daí foi quando eu fiz o meu schedule. E eu conheci a escola, não toda a escola, né? Tipo, eu não fui no ginásio ainda, por exemplo. Eu só passei, achei bem legal. Sexta-feira, quando eu fui na escola, eu conheci, tipo, passei pelas aulas que eu ia ter e tal. E como eu já falei em outro vídeo, eu não pude escolher as minhas aulas, porque eu tô fazendo só um semestre aqui. E então eu tenho que levar as minhas notas pro Brasil, então eu tenho que fazer basicamente as matérias do Brasil pra transferir as notas pra lá. A primeira aula que eu tive foi homeroom, não é uma aula, né? Tipo, foi aqui. Então, tipo, eu entrei aqui e vim aqui. E essa aula, tipo, é nada, tipo, é só ficar fazendo nada. Daí a professora era legal e ela falou que era... ela sabia que eu era brasileira porque eu vi ela sexta-feira na escola. E ela falou que eu era ali brasileira e tal, gente, essa é a nossa nova colega, ela é brasileira e tal, daí eu... E foi isso, a gente não fez nada nessa aula. E aí depois eu saí daqui. Eu tava sem esse mapa, mas eu tinha um print de um vídeo que eu mostrei esse mapa. Ainda bem, porque senão eu ia estar mais perdida do que eu já tava. E depois do homeroom eu vim aqui pro primeiro período, que foi American History. E por enquanto hoje assim não teve matéria mesmo, né? Assim como no Brasil normalmente não tem. E esse professor é bem legal, eu acho que foi
a minha melhor aula, apesar de ser a primeira. E foi bem legal até. A gente fez... Inclusive eu tenho que terminar e levar amanhã ou sexta. A gente tinha que fazer uma autobiografia. Então, daí tinha que dividir a folha em 3 partes. E aí fazer... como se fosse uma autobiografia mesmo. Aí eu fiz a capa, ficou assim. Aí depois um pouco do autor. E aí depois tem que falar sobre 3 acontecimentos. Daí eu não terminei esse também, mas daí eu fiz 2. E essa aula foi bem tranquila mesmo, eu acho que foi a melhorzinha que teve. Foi matemática. E matemática, não teve matemática ainda. Um problema que teve hoje foi que eu não tenho o computador da escola ainda. Eu não sei por quê. Porque, tipo, eu precisei já em 2 aulas e eu não tinha. E aí, matemática, eu não entendi essas partes porque era no computador. E aí eu não tinha computador, então não tinha como saber. E aí depois acabou a aula. E todas essas aulas que teve hoje tiveram as instruções e as regras e blá 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 daqueles primeiros dias de aula. Aí depois, a terceira aula, eu saí daqui. A minha escola não é muito grande. E aí eu vim aqui. E a terceira aula foi em inglês. E esse professor também é bem legal. Ele é bem sério, até. Mas ele é bem legal. Tipo, todos os professores, eles falaram várias coisas sobre as notas e tal. Mas, tipo, eu nunca estudei aqui, então, tipo, eu não sei se faz muito sentido na minha cabeça. Esse terceiro período é o período que é dividido, porque daí tem o almoço. E aí eu saí de lá e eu fui pro almoço. E aí no almoço, tipo, eu tava indo sentar sozinha, assim, e tal. E aí eu vi uma intercambista, né, que eu já conheço de saber e tal, que é a Charlotte, e ela é da Alemanha. E aí eu vi ela passando, eu pensei, ainda bem que ela tá aqui. E aí eu falei, oh, hey. E aí a gente se abraçou e tal. E aí ela falou, senta com a gente. E aí fiquei ali. Aí acabou o almoço e eu voltei pra aula de inglês. E aí foi quando teve aquele videozinho lá e tal. E aí acabou a aula de inglês. Aí eu falei pro professor que eu não sabia o que era, que é o Firebirds Focus. Eu não sei o que é, mas eles... todas as aulas falaram disso e eu não sei o que é. E eu perguntei, mas eu não sei se eu entendi muito bem, não. Aí depois eu saí daqui. Aí eu vim aqui pra minha quarta aula. E minha quarta aula foi química. E foi bem interessante essa aula. Ainda bem que eu não tive que falar, porque teve uma hora que a gente tinha que mostrar os quadros grandes e falar pra todo mundo. Ainda bem que a menina que tava na minha mesa falou. Mas foi bem tranquila também. Depois teve algumas coisas básicas de matemática, tipo, bases, né, pra química. E eu sou, tipo, eu não gosto de matemática, definitivamente. Mas aqui, tipo, eu respondi tudo. Isso foi bem legal. Tipo, eu sabia responder tudo. E aí a gente tem um quadro grande, que é pras mesas, e o quadro pequeno, que é individual. E aí, no quadro pequeno, a gente tinha que responder. Ela passava a pergunta na televisão, e a gente tinha que responder no quadro, e quando ela falava pra mostrar, a gente mostrava. E aí, tipo, deu tudo certo. E era muito estranho, tipo, ninguém tava conseguindo. E eu pensava, tipo, E aí, dava certo. E era bem legal. Essa aula, tipo, eu gostei. Impressionantemente, eu gostei dessa aula. Tipo, era basicamente só matemática, por enquanto. E foi bem legal. Uma coisa que eu lembrei agora foi que na primeira aula de American History, teve uma encenação. O professor, tipo, pediu pra 2 alunos saírem. E aí, tipo, lá ele falou o que eles deviam fazer. E aí dividiu a sala em 4, cada parte num canto, assim, da sala. E aí ele falou, fingem que isso aqui é cafeteria, tá? Usem a sua imaginação. E aí a gente ficou assistindo, e aí um dos guris empurrou o outro, e aí eles fingiram que tava brigando e tal, e aí falou, acabou. E aí tinha 3 perguntas pra responder sobre isso. E é isso, acho que, tipo, foi isso, basicamente as aulas. E, assim, foi tranquilo, tipo, eu entendi tudo e tal, foi normal, assim. Mas é bem
complicado, porque, tipo, eu nunca fui ali, nunca estudei ali e tal. E, tipo, não conheço ninguém, e é em outra língua também, então, tipo, é mais difícil de fazer amizade. E a cultura é diferente também, então isso torna mais difícil também. Uma coisa que foi bem interessante foi que na minha aula de matemática, um intercambista português me chamou e falou: "Tu é brasileira?" Aí a gente, tipo, falou em português e, nossa, eu fiquei muito feliz por falar português finalmente. E aí ele perguntou de onde eu era e tal, e aí eu perguntei de onde ele era. E aí os guris que estavam do lado dele perguntaram se eu ia jogar futebol e se eu preferia o Neymar ou o Ronaldinho. E eu acho que essa foi a minha maior interação de hoje. E eu acho que foi isso, eu acho que foi esse meu dia de aula. Depois que acabou, eu fui pro lugar errado, eu fui pro lugar onde as pessoas pegam o ônibus amarelo, mas na verdade era pra ir pra frente. Aí eu fui pra frente da escola e foi isso, a gente foi buscar minha irmã e agora eu tô em casa. E eu acho que amanhã já vai ser um dia melhor, mas foi só o básico hoje e tá tudo bem. E eu acho que com o tempo vai melhorando e tal. Eu acho que. Nossa, eu espero muito que eu faça amizade. E é isso, até o próximo diário de intercâmbio.